Uma extraordinária noite, já estamos iniciados em nossa aula dentro deste projeto maravilhoso que tem tocado tantas vidas e transformado tantos corações de 21 dias de intimidade com Deus. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Hoje é o grande momento de aprendermos, de captarmos, de nos conectarmos ainda mais com esse Deus maravilhoso, com esse Deus abundante, com esse Deus misericordioso. Que bênção! Que bênção! Podermos aprender mais da docilidade, do amor, da misericórdia desse Deus tão poderoso na nossa vida. Boa noite, Ari Ribeiro, meu irmãozão. Boa noite, Ivaldemir, eu acho que é isso. Boa noite, Joane, bem-vinda de volta. Boa noite, Marcelo. Boa... Ari. Foge do futebol, Ari. Foge do futebol, Ari. Você que tá chegando aí, já deixa teu boa noite. Já vai deixando teu boa noite. Já vai dizendo de onde você tá falando, onde você tá digitando. Já vamos nos conectando. Eu preciso saber quem é que tá aqui. Ó, o Peterson tá aqui, a Ionara tá aqui. Ari, você não pode nem chutar uma bola, Ari. É pecado mortal na sua vida. Ana, boa noite. Aline. Meu irmãozão Luiz Dória, boa noite. Clau, que bênção ter você por aqui. Daisy, ô bênção. Seja bem-vindo. Aproveita, você que está chegando também. Já compartilha essa live, aperta no triângulo. Manda aí para 10 pessoas, 5, 10, 15, 20, 30. Quantas teu coração te impulsionar a fazer isso. Mas não deixa de fazer não. Leva a palavra de Deus. Transborda a palavra de Deus. Tem pessoas que neste momento estão precisando ouvir isso aqui, ó. Uma palavra de ânimo. Mas não somente de ânimo, de transformação. De vida nova, de vida abundante. E você pode ser o canal da transformação dessa pessoa. A única coisa que você precisa fazer é apertar o seu dedo nesse triângulo e escolher. Não escolhe não, aliás. Manda para quem seu coração colocar aí na frente. Bom dia, Dalisson. Bom dia. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Maria Claudeane. Dias na minha... Vamos iniciar nosso 7º dia. De 21 dias, nós estamos no 7º. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E nós queremos te dar liberdade, Espírito Santo. Nós queremos te dar toda a liberdade, Espírito Santo. Para que tu possa agir. Para que tu possa falar, para que tu possa realizar na nossa vida nesta noite. Espírito Santo, nós já te pedimos que tudo aquilo que possa impedir ou atrasar a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, Espírito Santo, manda para bem longe. Espírito Santo, afasta de nós toda e qualquer distração, medo, preocupação, para que possamos nesta noite aprender ainda mais sobre a intimidade com Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu já posso senti-lo ativado poderosamente dentro de mim. E que esta realidade
que se ativa em meu peito, que se ativa em minha vida, também possa ser ativada na vida de muitos que acompanharão esta live. Que saiamos da mornidão, que saiamos da frieza espiritual, que saiamos de nossas fraquezas espirituais e nós possamos assumir hoje a força, o poder e a glória que vem de Ti, ó Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a nossa sétima aula deste projeto maravilhoso de intimidade com Deus. Você que está aqui, eu já vou te convidar, você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque é lá onde nós vamos passando as comunicações, as aulas gravadas, as tarefas, as leituras bíblicas. É só entrar lá, não vai fazer nada. Mas, Rogério, eu não gosto de muito grupo, porque fica o povo falando, não, só quem fala sou eu e minha equipe. Não tem isso de muito grupo, muita gente falando, não. É somente para que eu possa passar as comunicações. Então, entra no grupo de WhatsApp quando acabar essa live, tá? Para que a gente possa se conectar também em outros horários. A palavra de hoje, o tema de hoje é deixa eu escrever. O poder de nossas palavras. Olha que bênção. Esse é o tema de hoje. O poder de nossas palavras. O poder daquilo que eu pronuncio. O poder daquilo que eu falo. O poder daquilo que eu emito. Como som, como palavra, diante da minha vida, diante das realidades. Nós precisamos aprender, meu irmão e minha irmã, que dentro de um projeto de intimidade com Deus, que dentro de um processo de conexão com Deus, nós precisamos nos reeducar a utilizar de uma forma espiritualmente falando as nossas palavras. Aquilo que nós falamos tem poder. Aquilo que nós pronunciamos tem poder na nossa vida e na atmosfera que nós criamos para a nossa vida. Sabe qual é um grande problema? Que nós esquecemos. Presta bem atenção nisso. Nós esquecemos que as palavras, elas têm o poder de criar. Quando Deus, lá no Gênesis, capítulo 1, eu vou até pegar aqui, capítulo 1, versículo... Gênesis, capítulo 1, versículo 3, ele diz... Então Deus disse, Deus falou, Deus pronunciou, Deus emitiu uma palavra falando, haja luz. E logo depois diz, e houve luz. Deixa eu te falar uma coisa. As palavras não são somente para nos comunicar, não. As palavras têm um poder criativo. As palavras têm um poder gerador. As palavras têm um poder de transformação. As palavras têm o poder de trazer à existência aquilo que no mundo natural parece inexistente, mas que já existe no mundo espiritual. São as palavras que criam. Deus não está querendo comunicar nada aqui, Ele está criando. Deus disse. Deus disse. Haja luz. E o próximo versículo só está falando, e houve luz. Ele não estava dialogando. Ele não estava conversando. Ele estava criando.
Ele estava gerando. Ele estava fazendo nascer algo que não existia no mundo natural. Não existia. E ele, por meio da palavra, ele cria. Porque a palavra tem o poder de criar. É isso que você primeiramente precisa colocar na sua mente e no seu coração. As palavras têm o poder de criar. Elas são criativas. Olha o que é que está escrito lá em Romanos, capítulo 4. Estou escrevendo aqui. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Enquanto eu vou abrindo aqui, já envia essa live para outras pessoas. Você que está assistindo depois gravada, compartilha. Faz com que outras pessoas também tenham esse acesso a esta sabedoria do alto, oriunda da palavra de Deus. Não guarda só para você, não. Vamos transbordar a palavra, vamos encher a nossa vida da palavra dele. Olha o que é que diz lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. A chave de hoje é o tema que está fixado, sim, Lu. A chave de hoje, o tema de hoje são as palavras. As palavras. A importância de nós pronunciarmos, o poder que tem as nossas palavras. Olha o que é que diz Romanos 4,17. Essa passagem é maravilhosa. Olha o que é que está escrito lá. Achei, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Ele está falando de Abraão. Diante daquele em quem Abraão creu. O Deus que, presta atenção nessa passagem aqui, o Deus que vivifica os mortos, ele dá vida àquilo que está sem vida e chama a existência as coisas que não existem. Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Foi pela palavra que Deus instituiu Abrão e depois Abraão, que não podia ter filhos por causa de Sara. Foi pela palavra que ele trouxe uma realidade que era inexistente para a vida de Abraão. É pela palavra que aquilo que na sua vida é inexistente, mas que você carrega como fé, que se torna existente na sua vida. Por isso aprenda uma coisa já no início desta aula. As palavras têm o poder de criar aquilo que não existe em nosso mundo natural. Porque ele traz da essência e do coração de Deus. Porque traz da presença e do poder de Deus. Nós precisamos começar a aprender a falar corretamente. Cristão não pode falar qualquer coisa. Cristão não pode pronunciar qualquer palavra. Cristão não pode sair falando qualquer coisa, em qualquer circunstância. Cristão tem que aprender a falar corretamente. Por quê? Porque ele carrega em si o poder dado por Deus de criar por meio das palavras. Se você está entendendo isso, reage de alguma forma, para eu poder me conectar com você aqui. Reage de alguma forma, bota foguinho, faz qualquer coisa. Isso, bota um aleluia, um glória a Deus, amém. A gente fala besteira demais. A gente fala coisas no desespero. E a gente esquece que no mundo espiritual, na vida espiritual, as nossas palavras, elas têm poder. Elas são criativas.
Elas são geradoras de vida. Elas são aquelas que transformam. É por isso que nós precisamos aprender a falar corretamente. Aprender a expressar. E presta atenção nessa dica, nesse segredo, nessa chave fundamental. Porque em Deus nós podemos ter o que nós falamos, mas nós estamos acostumados a falar apenas daquilo que nós temos. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase traz uma sabedoria tremenda para a nossa vida espiritual. No mundo espiritual, nós podemos ter aquilo que nós falamos, mas nós insistimos constantemente, diariamente, em falar apenas aquilo que nós temos. Nós insistimos na nossa vida em falar apenas aquilo que os nossos olhos veem, apenas aquilo que os nossos sentidos sentem, apenas aquilo que eu consigo enxergar no mundo natural. E esquecemos que nós podemos trazer à realidade natural aquilo que inexiste na nossa vida, mas já existe no coração de Deus. Você quer um exemplo? Quando Jesus estava caminhando sobre as águas, Pedro olhou para Jesus e disse: se és tu, permita-me que eu caminhe sobre as águas. Me diz, qual homem tinha andado sobre as águas? Qual homem tinha caminhado sobre as águas? Moisés não tinha, Davi não tinha. Moisés tinha aberto o mar, mas ele não tinha andado sobre as águas. Se Moisés tivesse andado sobre as águas, não precisava abrir o mar. Pedro foi o único, ou o primeiro, que andou sobre as águas. E sabe por que ele andou sobre as águas? Porque ao invés dele ter aquilo que ele fala, em vez de ele falar aquilo que ele tem, ele teve aquilo que ele falou. Eu quero andar sobre as águas. Mas, Rogério, é impossível. É porque você só pronuncia aquilo que você experimenta. É porque você só fala aquilo que você tem. É impossível você alcançar um nível de prosperidade porque você olha para a sua vida e diz: eu não dou conta. É impossível você alcançar um nível de excelência de saúde física porque você olha para o seu corpo e diz: mas eu vivo doente. É impossível para você nesse momento ter uma restauração completa do seu matrimônio, porque você olha para o seu esposo, para a sua esposa e diz: não tem mais jeito. E você continua falando apenas aquilo que você tem. Quando o Senhor nos convida, a partir da sua palavra, a partir da sua mensagem, a partir da sua promessa, a nós pronunciarmos aquilo que nós queremos ter, nós precisamos falar aquilo que nós acreditamos em Deus, o que nós podemos viver. Não faz sentido mais, meu irmão. Não faz sentido mais a gente viver uma vida cristã onde a nossa boca só sai desespero, onde a nossa boca só sai desesperança, onde a nossa boca só sai crítica, onde a nossa boca só sai mentira. A live de ontem foi sobre verdade. Você viu, sem verdade é impossível viver a cura. Sem verdade é impossível viver uma transformação. Sem verdade é impossível viver uma salvação. Por quê? Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a palavra que você está emitindo? É uma palavra de verdade de Deus ou é uma palavra de mentira do mundo? O tempo todo nós estamos soltando, jogando palavras de desespero.
de descrença. E sabe por quê? Porque a gente está falando aquilo que nós enxergamos com o nosso mundo, com os nossos olhos físicos. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa e ela chegou para mim e disse: Rogério, não tem mais jeito o meu casamento. O meu marido não tem mais jeito. E eu olhei para ela e eu disse: você acredita mesmo que ele não tem mais jeito? E ela falou: sim, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já busquei ajuda nisso, eu já busquei ajuda naquilo. E eu olhei para ela e disse: então para você é impossível essa restauração do seu casamento? Aí ela disse: é impossível. Eu olhei para ela e disse: então separe. Então separe. Ela olhou para mim assustada e falou: Rogério, mas será que para Deus não é possível? E eu perguntei: você acredita que para Deus é possível? E ela disse: eu acredito. E eu falei: então pare de pronunciar o impossível e comece a declarar o possível de Deus em transformar todas as coisas. Pare de ficar declarando a dificuldade na sua vida e comece a pronunciar a bênção, a graça, a força, a coragem, a transformação, a andar sobre o mar, a ser curado, a ser restaurado, a viver uma vida de prosperidade, saúde, abundância, relacionamento, tudo aquilo que você acredita que Deus pode fazer é o que você tem que falar. E não aquilo que você já fez. Porque o que você fez não é nem um terço daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Cara, se a gente entender isso, se a gente assimilar essa verdade do poder criativo das palavras, a nossa vida muda. De verdade. A nossa vida é completamente transformada. Porque eu vou parar de pronunciar aquilo que eu, pelo meu esforço, fiz. Eu vou parar de pronunciar aquilo que somente eu estou conseguindo enxergar na minha realidade limitada, no meu mundinho fechado, nas minhas crenças pertinentes. E chegou o tempo da gente furar a bolha e acessar o coração de Deus e permitir que o impossível para o homem e que é possível para Deus comece a acontecer na nossa vida. Mas só vai acontecer se nós tivermos a coragem de parar de olhar para o nosso mundinho, para a nossa caixinha medíocre e limitada e começar a olhar para a atmosfera do céu e começar a olhar para a realidade do céu e começar a olhar para o poder criativo da palavra de Deus, que tem poder de transformar todas as coisas. A única pergunta que eu fiz para aquela mulher foi: você acredita que Deus pode transformar seu casamento? E ela disse: só Deus pode fazer isso. E eu falei para ela: então vamos declarar o poder de Deus, vamos declarar que em Deus esse casamento já está restaurado, vamos declarar que em Deus o seu esposo já está curado, vamos declarar que em Deus o seu esposo já largou esse vício, vamos declarar que em Deus o seu esposo vai parar de ficar fora de casa, porque se para Deus é possível, pelas suas palavras você pode trazer esse possível de Deus para o seu mundo. Agora eu te pergunto, você acredita que é possível sua vida ser transformada em Deus? Se você acredita, comenta aí: eu creio. Se você não acredita, não precisa comentar, de verdade. E se você tem dúvida, também não precisa comentar. Se você acredita, se é um movimento interior, se é isso que você deseja viver, então escreva aí: eu creio. Eu creio.
Amém. Amém. Que bom que você crê. Que bom que você crê. Agora eu te pergunto, e por que ao invés de pronunciar aquilo que você crê, você vive pronunciando aquilo que você vê? Sabe aquela mulher em que eu instruí ela, em que eu atendi individualmente, que eu falei anteriormente? Eu mais nunca tinha visto ela. Depois de muito tempo, ela voltou, feliz da vida, e disse: Rogério, deu tudo certo. E eu falei: é só acreditar naquilo que ele já prometeu fazer. É só acreditar naquilo que ele já prometeu realizar. É só acreditar naquilo que ele já falou sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa bíblica, que agora, se você não entender, eu vou fechar a live e chega. Deixa eu te falar. Deus tinha chegado para Abrão e falou: Abrão, vou até pegar a passagem aqui. A passagem é Gênesis 17:4. Deus chegou para Abrão e disse: Abrão, você será pai de muitas nações. Você será pai de muitas nações. Gênesis 17:4. Você precisa entender isso, porque a palavra de Deus, a Bíblia, fala da sua vida. Não está contando uma historinha do passado, não. Aqui está o que você precisa fazer. Deus chegou para Abrão e disse para ele: Abrão, você será pai de muitas nações. Só tem um problema. Só tem um probleminha assim, pequeno. A esposa de Abrão era estéril. Você viu o tamanhozinho do problema? É pequeno, é coisa pouca. Deus falou: você vai ser pai. Só tinha um pequeno probleminha. A esposa, Sarai, era estéril. Mas qual foi a palavra de Deus? O que foi que Deus colocou no coração de Abrão? Que ele seria pai. O que Deus colocou no seu coração? O que Deus colocou na sua vida? Mas, Rogério, é difícil isso. Para Abrão também era. Aliás, era impossível para Abrão. A esposa dele era estéril. E Deus falou: você vai ser pai de muitas nações. E sabe o que é que Deus fez? E é isso que eu quero que vocês entendam. Deus chegou para Abrão e disse: Abrão, a partir de agora, você não vai ser chamado mais de Abrão. Você vai ser chamado de Abraão. E sabe o que significa o nome Abraão? Pai de uma multidão. E você sabe por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Que é para que ele nunca esquecesse da promessa de Deus. Porque diante das dificuldades, diante das impossibilidades humanas, diante dos fracassos, diante das tentativas e erros, diante dos desesperos, o grande risco da minha vida e da sua vida se chama esquecimento das promessas de Deus. E para que Abrão não esquecesse que a promessa para a vida dele era de ser pai de uma multidão,
multidão, Deus disse, esquece teu nome, agora você vai se chamar Abraão, porque toda vez que você lembrar do seu nome, toda vez que alguém te chamar pelo nome, toda vez que Sara falar o seu nome, você vai lembrar, a promessa é que eu serei pai de uma multidão, mas eu ainda não sou pai, eu ainda não consegui, mas Abraão é a promessa, Abraão é a promessa, Sara é a promessa, a sua vida não é baseada na circunstância, a sua vida é baseada na promessa, você está esquecendo da promessa, por isso você não está vivendo a promessa, você está esquecendo da palavra de Deus, por isso você está vivendo uma vida baseada nas circunstâncias. Abraão é a promessa, para que ele nunca esqueça da palavra e da promessa de Deus. Sabe qual é o probleminha da nossa vida? Não é falta de fé. Não é. É falta de memória. Nós abortamos o projeto de Deus para a nossa vida quando nós esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida, porque preferimos enxergar, preferimos pronunciar, preferimos falar daquilo que nós estamos vivendo, ao invés de declarar aquilo que Deus falou que eu iria viver. Sabe de uma coisa? Deus certa vez olhou para mim e disse, Rogério, é muito pouco essas pessoas, eu vou botar você para falar para 1 milhão de pessoas. Sabe qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Isso é impossível. Se você for olhar meu Instagram hoje, 1 milhão de pessoas assistem meus vídeos, 1 milhão de pessoas me ouvem, 1 milhão de pessoas me escutam, e para mim era impossível, mas eu preferi guardar a promessa do que viver a impossibilidade. Eu preferi declarar a promessa. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, do que simplesmente ficar olhando para as impossibilidades. Abrão não podia ter filhos, porque Sara era estéril, e ele teve que ser mudado o nome, para que ele não esquecesse da promessa. Tudo que ele disse vai se cumprir. Tudo. Tudo. A não ser que você aborte o projeto de Deus. Rogério, quando é que eu aborto? Quando é que eu rejeito o projeto de Deus na minha vida? Quando você se perde nas circunstâncias, ao invés de se apoiar na promessa. Eu até mudei o nome. Eu até mudei o tema de hoje. Promessa. Eu vou falando o negócio e Deus vai me instigando a outra. Mas a palavra é o poder para declarar a promessa. Quando é que você abandona o projeto de Deus? Quando é que o projeto de Deus não se cumpre na sua vida? Quando você esquece da promessa e prefere viver baseado nas circunstâncias. E deixa eu te falar uma coisa, as circunstâncias são terríveis, são difíceis, tem problemas. Tua vida tem problema? Quem tem problema aqui? Levanta a mão, eu vou levantar as duas. Quem tem dificuldade aí? Levanta a mão, eu vou levantar as duas aqui. Eu vou escrever aqui, eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, eu passo por tribulações, só tem uma questão, eu também tenho uma promessa, e eu prefiro fixar os meus olhos na promessa do que ficar vivendo dos problemas. Uau! Que poderoso aí!
Que poderoso é isso! Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por tribulações. Todos nós erramos em algum determinado momento na nossa vida. Todos nós temos isso, mas tem uma questão. Todos nós também temos uma promessa sobre nós. Todos nós também carregamos uma promessa. A de Abraão era pai de uma multidão. Foi fácil? Não foi. Abraão não acreditou. Sara não acreditou. É tanto que depois Sara disse: Abraão, para não dar errado, toma aqui minha escrava, faz, e gerou uma confusão toda. É o que acontece na sua vida. A gente não acredita nas promessas e acaba se enrolando nos problemas. A gente não acredita na promessa e acaba se enrolando nos problemas. A gente não acredita na promessa e acaba se enrolando nos problemas. A gente não acredita na promessa e acaba se enrolando nos problemas. Você tem dificuldade? Eu tenho. Mas eu também tenho uma promessa. E a minha vida, ela é baseada na promessa e não no problema. A minha vida é baseada naquilo que é eterno e não naquilo que é circunstancial. A minha vida é baseada naquilo que é para sempre e não aquilo que é para o agora. O para o agora é a oportunidade de Deus cumprir a promessa. Pronto, acabou-se. Certa vez Jesus chegou para os seus discípulos e havia uma multidão. Eu vou pegar aqui essa passagem para que vocês possam ler. E aí vocês vão entender isso. Mateus capítulo... Escreve aí alguém para mim. Mateus capítulo 15, versículo 29. Mateus 15, 29. Escreve aí, obrigado meu amor. Minha promessa de Deus. Essa daí é minha promessa. Deus prometeu. Deve estar rindo agora, bichinha. Mateus 15, não é 29 não, amor. Mateus 15, 32. Escreve pra mim de novo, amor. Mateus 15, 32. 15:32. Pronto. Ei, deixa eu te falar. Mateus 15:32 fala da multiplicação dos pães. Jesus olha para aquela multidão e diz: tenho compaixão desta gente, porque já vai fazer 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Eu tenho compaixão dessa gente. E os discípulos disseram: mas Jesus, nós estamos no deserto e não tem pão suficiente. Nós estamos no deserto e não tem pão suficiente. E Jesus olha e diz: quantos pães vocês têm? 7. E alguns peixinhos. E Jesus manda sentar e faz a multiplicação dos pães. Sabe qual é o problema dessa passagem? O problema dessa passagem é que é a segunda vez que Jesus realiza a multiplicação dos pães. Ele já tinha feito uma antes, que está escrito justamente em Mateus 14, 13. Se a gente pegar Mateus 14, 13 e Mateus 15, 32, nós vamos ver 2 relatos diferentes
da multiplicação dos pães. E é isso que acontece na nossa vida. Jesus realiza tanto, Jesus nos cura, Jesus nos transforma, Jesus realiza tanto na nossa vida, e quando nós passamos por um outro problema, nós esquecemos daquilo que ele já fez, nós esquecemos da promessa. Os discípulos estavam passando pela segunda vez, pela mesma situação, e sabe por que eles se desesperaram? Porque eles esqueceram que Jesus já tinha multiplicado os pães antes, que Jesus já tinha tirado eles de uma situação desesperadora, que Jesus já tinha curado anteriormente. Deixa eu te contar uma coisa, eu tenho certeza, sem te conhecer, eu tenho certeza que Deus já realizou muito na sua vida. Olha, 15 anos atrás, 10 anos atrás, olha para a tua vida 10 anos atrás. O quanto você foi transformado para hoje. Se você chegar ao ponto de olhar para 10 anos, e você perceber que não houve mudança, você precisa de um metanoia, de um remapeamento, de uma mudança de rota. Mas olha o quanto Deus já vem realizando na nossa vida. Lembra? Faz essa lembrança. Do quanto sua mentalidade já melhorou, do quanto seu conhecimento já melhorou, do quanto sua vida já foi transformada, do quanto aquela dificuldade de 10 anos atrás já não é a dificuldade de hoje, você já superou, do quanto aqueles problemas de 10 anos atrás já não são os problemas de hoje. Sabe qual é o problema do ser humano? O problema é que nós não temos uma memória daquilo que Deus fez. Nós preferimos permanecer naquilo que estamos passando. Qual é a dificuldade da aula de hoje? Memória. Nós esquecemos da promessa. Nós esquecemos da ação de Deus. Nós esquecemos do milagre. Nós esquecemos da providência. Nós esquecemos que quando nós depositamos a nossa vida nas mãos dele, é ele quem toma conta de tudo. E nós preferimos ficar acreditando naquele único momento em que nós estamos passando. E esquecemos que os milagres estão acontecendo todos os dias na nossa vida. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje foi dia de eu experimentar milagres. Amanhã Deus já tem um novo milagre para a minha vida. Depois de amanhã Deus já tem outro milagre para a minha vida. Porque os milagres acontecem todos os dias na nossa vida. A nossa vida já é um milagre. A nossa vida já é um verdadeiro milagre. Entrou uma aluna minha aqui e eu vou falar sobre isso. Uma aluna minha chamada Solange. Ela entrou agora na live. E eu lembrei dela de um testemunho que ela deu na aula na turma hoje de manhã. E ela dizendo: Rogério, é impressionante como a conexão com Deus me fez passar por aquilo que eu estou passando. Essa aqui, ó, para vocês não dizerem que eu estou... Essa é minha aluna. Me fez olhar para a minha vida, olhar para o meu momento de uma forma tranquila, de uma forma confiante, de uma forma em paz. E ela falou hoje de manhã na aula: se fosse em outros momentos, eu estaria desesperada, porque ela relatou uma questão no seu trabalho, que ela não conseguiu bater a meta que deveria bater, e ela disse: se fosse em outros momentos, eu estava desesperada. E ela falou: por que não se desesperou? Por causa da confiança na promessa de Deus. Você que tem que fazer a opção, meu irmão. Você que tem que fazer a opção. Eu sei que você passa por problemas.
Eu sei que você passa por dificuldades. Eu sei que você passa por tribulação. Não se ache, e eu vou ser duro agora, não se ache a última bolacha do pacote, que só você sofre, que só você tem dificuldade. Não se ache a última sofredora do deserto. Eu sei que você tem tudo isso, mas eu também sei que você tem uma promessa sobre a sua vida. Pare de se dar como coitadinho para chamar a atenção dos outros. Declare a confiança que você tem em Deus. A Solange, minha aluna, ela não conseguiu o sucesso que ela desejava, mas ela conseguiu o sucesso que Deus desejava para a vida dela. Se manter firme na fé e confiante na promessa. Você entendeu o que eu falei? A Solange não conseguiu o sucesso que ela desejava, mas ela conseguiu o sucesso que Deus desejava para a vida dela. Não esmorecer na fé, permanecer firme na fé. O problema é que a gente está correndo dos sucessos nossos e esquecendo das promessas. Esquecendo das promessas. Rogério, e aí eu vou te ensinar a terceira coisa poderosa dessa live. Rogério, e se eu não sei a promessa? E se eu não lembro da promessa? E se eu tenho dúvida da promessa? Preste atenção. E se eu tenho um questionamento se é realmente isso para minha vida? Aí eu preciso te ensinar uma coisa. Se você ainda duvida da promessa, declare a verdade de Deus até que o seu coração seja convencido. Eu vou repetir e vou explicar. Se em determinado momento da sua vida, porque o que é que nós falamos? Nós falamos da importância de pronunciar, de falar aquilo que nós desejamos viver e não aquilo que nós estamos vivendo. Eu declaro na minha vida prosperidade, eu declaro na minha vida abundância, eu declaro na minha vida saúde, eu declaro na minha vida um tempo de paz, um tempo de um relacionamento maravilhoso. Eu e minha esposa, a gente declara muito amor na nossa família, para os nossos filhos, futuros e muitos filhos. Nós já declaramos também os nossos filhos, nós declaramos aquilo que nós desejamos viver. Mas, Rogério, e se eu não sei a promessa de Deus para minha vida? E se eu não sei a verdade de Deus para minha vida? Então você tem que declarar a palavra dele até que o seu coração seja convencido de que realmente aquilo é o que Deus deseja para você. Eu sei que você tem dúvida que Deus deseja prosperidade. Eu sei que você tem dúvida que Deus deseja te curar. Eu sei que você tem dúvida do seu relacionamento. Eu sei que você tem dúvida da sua saúde. Eu sei que você tem dúvida da sua conexão com Deus. Eu sei que você tem dúvida da sua intimidade com Deus. Mas declare todos esses aspectos, porque a palavra de Deus relata esta verdade sobre nós. Então declare isso até que o seu coração seja convencido dessa verdade. E quando você convence o seu coração, não tem mais o que fazer. O seu corpo é obrigado a cumprir e a sua vida é obrigada a ser transformada, porque você convenceu o seu coração de que a palavra de Deus é verdadeira na sua vida. Amém. Crie a realidade, crie o mundo, crie a verdade, crie
Crie baseado na promessa de Deus, baseado na palavra de Deus, aquilo que você deseja viver. Crie a experiência, crie a novidade de vida, crie as maravilhas de Deus, crie o milagre. Como é que eu crio, Rogério? Falando que haja luz, e a luz foi feita. Que haja prosperidade, e a prosperidade foi feita. Que haja saúde, e a saúde foi feita. Mas, Rogério, eu ainda não acredito. Então repita várias vezes durante o dia: que haja saúde, que haja saúde. Eu creio na saúde, para que o seu coração seja convencido, para que essa dúvida interna seja eliminada. Você repete para que seu coração seja convencido da verdade da palavra de Deus. Não permita que a dúvida, o medo, o questionamento tome conta do seu coração. Vença a dúvida com a palavra de Deus. Convença o seu coração daquilo que é verdade, ao invés dele viver aquilo que são as mentiras. Isso é poderoso, meu irmão. Eu tô todo descabelado. Isso é poderoso. É poderoso quando a gente olha para a nossa vida e diz que haja vida. E a vida é feita. Que haja prosperidade, e a prosperidade é feita. Que haja saúde, e a saúde é feita. Que haja bênçãos, e a bênção é feita. Que haja matrimônio, e o matrimônio é feito. Que haja vida nova, e a vida nova é feita. Isso é poderoso, meu irmão. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você está pronunciando a palavra de Deus. Porque você está pronunciando a verdade de Deus. Olha que bonitinho aqui, teve até declaração de amor. Love songs. Isso foi uma declaração de amor? Não sei, acho que sim. Eu acho que sim, foi uma declaração de amor. Isso foi uma realidade criada, isso também? Hein? Foi uma experiência criada nisso aí? Eita, coisa bonita. Pra quem tá assistindo depois é porque teve um comentário aqui: eu amo você. Que maravilha. Parou. Você precisa convencer o seu coração daquilo que é verdade. E eu vou terminar a live agora, mas eu quero te contar o último exemplo que aconteceu na minha vida. Que aconteceu comigo. Espera aí. Deixa eu tirar Roberto Carlos aqui. O amor está no ar. Olha. O meu amor por você. Quem tá assistindo depois não vai entender nada. Vamos voltar pra cá. Viva o amor. Acho que o pobre ficou com vergonha. Deixa eu apagar aqui. Eu tinha uma dificuldade tremenda com uma pessoa. Tremenda. É o último exemplo que eu quero te dar para que você entenda o que você deve viver. Eu tinha uma dificuldade imensa com uma pessoa. Eu estava no seminário e essa pessoa morava comigo no seminário. Só tinha um problema. Essa pessoa, eu não sei porquê, mas ela tinha uma grande inveja de mim. Ela tinha raiva de mim, ela falava mal de mim para todo mundo. Eu chegava nas outras pessoas, as outras pessoas chegavam e diziam: ei, você ficou sabendo?
Fulaninho falou não sei o que de você. Isso foi gerando tanto ódio em mim. Isso foi gerando tanta raiva em mim. Isso foi gerando tanta briga em mim. Que eu já não aguentando, eu fui atrás de uma pessoa que pudesse me ajudar, uma mentoria espiritual. E eu cheguei para essa pessoa e disse, olha, eu estou passando por essa dificuldade. Essa pessoa não vale nada. Ela fala mal de mim para todo mundo. Ela fofoca sobre mim para todo mundo. Ela mente sobre mim para todo mundo. E eu preciso dar um jeito. Por quê? Porque o meu coração está se enchendo de raiva, de mágoa, de rancor, de amargura. E eu não quero isso para minha vida. Mas aquela pessoa, ela mora comigo. O que é que eu preciso fazer? Falei para o meu diretor espiritual. E ele olhou para mim e disse, Rogério, toda vez que você lembrar dessa pessoa, ou toda vez que você encontrar com essa pessoa, você vai falar no seu coração, você não precisa nem abrir a boca, mas você vai falar no seu coração que Deus abençoe e diz o nome dela. Vou dar um exemplo aqui, né? Não é minha esposa, mas vou dar um exemplo usando o nome dela. Quando ela passar, você diz que Deus abençoe Raíssa. Senhor, que o Senhor abençoe muito a vida de Raíssa, que ela seja muito próspera, que ela seja muito abundante, que ela seja uma pessoa cheia da graça de Deus. Pai, abençoa a vida dessa pessoa. Aí eu olhei para ele, para o meu diretor espiritual e disse, tem certeza? E ele disse para mim, Rogério, só testa. Pronuncie aquilo que você deseja viver. Faz o teste. E eu disse, tá bom. A primeira vez que eu encontrei com essa pessoa, gerou um ódio tão grande quando eu olhei para ela e ela era descarada. Ela era aquelas invejosas falsas. Era um homem, ele era aquele invejoso falso. Quando ele olhou para mim dando aquele sorrisinho, a minha vontade foi de xingar. A minha vontade foi de blasfemar. A minha vontade foi de partir para cima dele. Aí eu lembrei do que o meu diretor espiritual tinha falado. Naquela hora eu respirei e disse, Deus, abençoe a vida desse sem vergonha, safado, pilantra. Mas abençoa, Senhor. Abençoa a vida dele. E saí. E isso eu fui exercitando. Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, Ele é uma bênção. Senhor, Ele é uma bênção. Que o Senhor abençoe ainda mais a vida dele. Sabe o que é que aconteceu? Determinado momento, depois de tanto praticar, pronunciar aquilo que eu desejava viver, determinado momento eu encontrei com ele e eu já não sentia mais raiva nenhuma. Rogério, ele mudou? Não, até hoje ele deve continuar o mesmo sem vergonha de sempre, mas eu mudei, porque eu criei uma realidade nova na minha vida. E ao invés de eu olhar somente as mazelas e as desgraças que ele tem, eu consigo enxergar a bênção que Deus deseja sobre a vida deles. Talvez ele não viva porque ele esteja fechado, não sei, ou já tenha mudado, mas eu consegui enxergar, porque eu comecei a pronunciar aquilo que eu queria viver e não aquilo que eu estava vivendo. Eu comecei a falar aquilo que o meu coração desejava experimentar e não aquilo que ele estava experimentando. E de tanto eu repetir que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, o meu coração se convenceu e eu olho para ele com uma paz, tranquilidade. Ele continua sem vergonha. Ele continua pilantrinha. Mas agora eu não sei, eu saí da igreja faz tempo, mas... Faz tempo não, faz 2 anos. Mas quando eu saí, ele ainda continuava pilantrinha. Mas eu tinha mudado. E era isso que Deus desejava. Eu voltei para o meu diretor espiritual e disse, aconteceu isso, isso e isso. E ele olhou para mim e disse, Rogério,
As palavras têm poder. As palavras têm poder. E é isso que eu quero que você aprenda nesta noite, nesta aula. Pare de pronunciar aquilo que você está vivendo e comece a pronunciar aquilo que você deseja viver. Pare de pronunciar a realidade que você está vendo e comece a pronunciar a realidade que você deseja ver. Não vale nada. Essa profecia eu rejeito agora, em nome de Jesus. Tá quebrada essa profecia. Senhor, eu declaro que eu preciso bater ainda mais nos meus amiguinhos de tatame. Essa profecia eu não aceito para minha vida. Quarta-feira passada, eu fui fazer uma pregação na igreja e Deus me deu uma visão. Eliana Pigato. Deus me deu uma visão no meio da pregação. E Deus falou assim no meu coração. Deus disse: Rogério, tem uma pessoa aqui que a empresa dele está quebrada. Está no zero. Mas fala que eu não somente vou levantar a empresa dele, como eu vou abrir mais 2 empresas nele, para ele e com ele. Olha que promessa maravilhosa. Foi bem assim que Deus falou no meu coração. Tem uma pessoa aqui que está com a empresa quebrada, no zero. Mas fala para ele que eu não somente vou restaurar a empresa, como ele vai abrir mais 2 empresas. Eu, obediente à palavra, peguei o microfonezinho, estava com o microfone, eu falei, tem alguém que está acontecendo isso, mas Deus está falando isso. Beleza, terminei a pregação, fui pegar minhas coisas, um rapazão, grandão, fortão, chegou para mim e disse: Rogério, sou eu. Eu disse: é você o quê, meu filho? E ele disse: sou eu. A minha empresa está no zero, e falta pouco para a gente perder tudo. E quando você falou, eu entendi. Sou eu. E o que foi que eu falei para ele? Então, a partir de hoje, declare, visualize, profetize, fale, não da sua empresa quebrada, mas das 2 outras empresas que Deus vai abrir na sua vida. Declare, não da sua empresa quebrada, mas das 2 outras empresas que Deus vai abrir na sua vida. E quantas empresas, quantas promessas Deus já falou para você e você esqueceu e acaba se entregando para aquilo que você está vivendo. Isso foi quarta-feira. Era em outra cidade, eu não encontrei mais o rapaz, talvez nem encontre. Agora pergunta: Rogério, você tem dúvida que isso vai acontecer na vida dele? Você tem dúvida que isso vai se realizar na vida dele? E eu te respondo: eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, pode ser que não realize e só depende dele. Porque ele pode abortar a promessa. E sabe quando nós abortamos a promessa? Quando nós esquecemos dela. E vamos fazer outras coisas. Fez sentido para você alguma coisa dessa live? Se fez, reage de alguma forma aí. Reage de alguma forma, bota carinha, bota um oi, bota um amém, bota um glória a Deus. Alguma coisa modificou na sua vida? Amém.
quando tiramos os olhos da promessa e focamos nas circunstâncias e nos problemas. Amém. 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 Amanhã nossa live é às 8h08 da manhã. 8h08 da manhã. Aí você já vai começar a partir de hoje o quê? Declarando, falando, criando aquilo que você deseja viver. Boa! Olha o que o Luiz Cláudio falou. Isso é importantíssimo. Vou fazer o que você disse a respeito do meu relacionamento com a mãe. Por favor, às vezes a gente tem tanta dificuldade de relacionamento, mas a gente só declara as coisas ruins daquele relacionamento. É preciso que a gente faça um processo de enxergar as bênçãos e declarar as bênçãos deste relacionamento. Mas, Rogério, no meu relacionamento com a minha mãe não tem bênção nenhuma. Tá complicado. É óbvio que tem. Ela te deu a vida. Obrigado, mãe. Deus abençoe sua vida, porque você me deu a vida. Você podia ter tirado a minha vida, mas você foi até o fim. Você me deu a vida. Obrigado, mãe. Que Deus abençoe a sua vida. Olha o que você está declarando. Você está declarando uma realidade nova sobre a sua vida. Você está declarando uma cura sobre a sua vida. Você está declarando um novo tempo sobre a sua vida. Rogério, é instantâneo? É mágico? Nada na espiritualidade é mágica. Tudo é processual e cotidiano. Você precisa fazer isso constantemente, porque a tentação da dúvida, das preocupações, das enrolações são constantes. Por isso, naquilo que você tem dificuldade, pare de declarar a dificuldade e comece a declarar a promessa. É isso. É fácil? Não. É simples? É. É fácil? Não. É simples? Muito. Muito simples. Boa, Giovanni. Boa. Outro grande exemplo, José do Egito. Foi vendido pelos irmãos. Não esqueceu da promessa. Foi acusado pela mulher de Potifar. Não esqueceu da promessa. Foi posto na prisão. Não esqueceu da promessa. Se tornou governador do Egito. Porque essa era a promessa. Uau! Uau! Senhor, nós declaramos sobre a nossa vida a tua promessa. Nós não queremos mais viver apenas das sombras do que nós estamos sentindo e experimentando, mas desejamos em Deus viver as grandes conquistas que Deus já reservou para nós. Por isso, Senhor, nós declaramos com a nossa boca que haja luz e a luz ouve. Que haja vida nova e a vida nova foi feita. Que haja prosperidade e a prosperidade se realizou. Que haja transformação de vida e a transformação de vida foi gerada. Que haja um relacionamento saudável e esse relacionamento saudável começa a ser criado. Que haja superação de vícios e o seu vício começa a ser superado. Que haja transformação. E você começa a ser transformado. Eu te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Não esquece do nosso grupo de WhatsApp. Ele é importante para você nessa caminhada. Não esqueça dele. E aqueles que sentirem no coração a necessidade de um atendimento individual, não é em grupo, é individual. Você pode agendar aqui, nesse número aqui, falar com a Lili. Lili é o comercial
trabalha conosco. Trabalha não, se diverte conosco. O número dela é essa aqui, você pode agendar com ela. Rogério, eu não consegui assistir essa aula toda, ela vai ficar salva? Vai. Como é que eu tenho essa aula salva? Vai lá no grupo de WhatsApp que eu vou jogar ela lá. Se não hoje, amanhã eu coloco ela lá. Mas você tem que ir para lá. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente noite de sono. Ah, lembrando, uma dica importante. Eu e minha esposa, a gente faz isso toda noite. A gente deita e nós declaramos a melhor noite de sono. A gente deita e a gente convoca a presença dos anjos para guardar o nosso sono. Que o nosso sono seja reparador, transformador. Que nada venha atrapalhar o nosso sono. Nós começamos a declarar aquilo que nós queremos viver. Você precisa fazer isso. Você precisa experimentar isso. Começa a partir de hoje a declarar o que você quer viver e não o que você está vivendo. O que você está vivendo não é nem a sombra daquilo que há de vir. Pessoal, quem quer fazer parte do grupo de WhatsApp? A Manuela tá em todas as lives. Tá lá no meu stories. Vá lá nos meus stories, tá lá. Tá bom? Tem lá o grupozinho. Entra no grupo, tal. Aí você vai conseguir assistir essa live de novo, mandar para outras pessoas, assistir quantas vezes quiser e aprender. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Que você cresça mais, mais e mais. Porque essa é a promessa de Deus. Até amanhã, 8:08 da manhã. Até mais.